Olá, boa tarde, Brasil, gente, Minas, no ar. Hoje, terça-feira, 4 de junho de 2019. Eu, Luciana Viana, te faço companhia na próxima hora, tá? Com as principais notícias, o que é destaque em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Por onde andará Everton Guimarães? Everton Guimarães está meio rouco, tá de repouso, tá repousando, assim que ele melhorar, estará de volta. Então vamos que vamos, porque no programa de hoje, a gente mostra um caso revoltante. Um homem foi preso depois de abusar e engravidar a própria filha de 14 anos em Santa Luzia, na Grande BH. E este caso é um exemplo de abuso sexual infanto-juvenil. Infelizmente, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos de violência. Depois de 131 dias de buscas em Brumadinho, os bombeiros encontram um corpo inteiro que já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para identificar a vítima que consta naquela lista, de 25 desaparecidos sob o mar de lama de rejeitos da Vale. E você aí que está nos acompanhando, tem alguma denúncia? Então mande para cá sua mensagem, tá? Para o nosso Bandzap, que já está aparecendo aí na tela. Já salvou aí no seu smartphone? Não? Então salve agora. O código de área é o 31 99772 7663. 99772 7663 aí na tela, tá? Bora então? Vamos começar, com a prestação de serviço, com as informações para te deixar antenado, antenada de tudo que acontece. Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha de apenas 14 anos, gente. Isso foi em Santa Luzia, aqui na Grande BH. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a adolescente foi violentada 2 vezes só neste ano e era ameaçada de morte para não denunciar os abusos. O Marcelo Silveira conta essa história pra gente. O caso foi registrado nesta delegacia de Santa Luzia, na região metropolitana, pela mãe da adolescente. Segundo a delegada, foi ela quem percebeu a mudança de comportamento da filha e prestou queixa à polícia. Essa menina, ela nunca conviveu com esse pai. A mãe separou dele quando ela era muito pequena, recém-nascida. E ele não teve acesso a essa criança. Então, ela passa a vida inteira sem conhecer o pai. No final do ano passado, ela conhece o irmão, que é adolescente, um pouco mais velho do que ela, e ela resolve conviver com a família do pai. Nisso, ela começa a se aproximar, frequenta a casa nos finais de semana. Na 4ª vez que ela está nessa casa, esse pai amarra os braços, as pernas, amordaça enquanto ela está dormindo. A suspeita que a gente tem é que ela possa ter sido dopada, porque ela já acorda nua e amarrada com ele nu na sua frente. No final do ato, ela fala que ele já pega uma arma, bota na cabeça dela e fala: não é para contar para ninguém. Isso vai ficar aqui. Se a sua mãe souber, eu mato você e mato sua mãe. O termo que ela usa, que ele disse que ele vira para ela e fala assim: se alguém souber, eu vou consumir com você. A menina tem 14 anos e está grávida. De acordo com a polícia, o pai da criança seria o estuprador. A garota está depressiva e é acompanhada por médicos e psicólogos do sistema de saúde. Ainda segundo as investigações, assim que ficou sabendo da queixa, o homem de 40 anos se apresentou à polícia. Ele se mostrou ser uma pessoa fria e não teria se importado com a prisão. Ele é um homem que, quando a gente conversa com ele, quando a gente fala dos fatos para ele, ele não muda a expressão facial. A expressão facial dele é a mesma do início ao fim. Quando eu viro para ele e falo: você está preso, ele olha para minha cara e fala: tá bom. Assim, tá bom. Não demonstra revolta. Eu costumo dizer que o inocente, ele se revolta. Ele não se revolta em nenhum momento. Não nega, né? Não nega. Gente, que tristeza, né? Quantas crianças, quantos adolescentes que não conhecem os seus pais, por vários motivos, não vem o caso aqui agora, não é? Mas esta adolescente de 14 anos cresceu sem conhecer o pai, teve a oportunidade de conhecer, não é? E quando ela encontra esse pai, ao invés de ela encontrar um colo, um porto seguro, uma proteção, não é? Aquele herói, não é? A gente sempre idealiza, não é? O nosso pai como herói, a nossa mãe também, enfim. Mas ela encontra um monstro que a ameaçava de morte, que a violentava e que a engravidou. Então, como fica a cabeça dessa adolescente, 14 anos, gente, grávida do próprio pai biológico?
Então, a gente torce para que essa adolescente, ela já está sendo amparada, né, pelo Conselho Tutelar, por especialistas. A gente torce para que ela realmente tenha um futuro de paz, né, de sossego no coração. E que ele, claro, pague por isso, porque ele tem consciência de que agiu errado, cometeu um crime e terá que pagar por isso, não é? E a nossa solidariedade aqui, a mãe dessa adolescente, a própria adolescente, a criança que está lá no ventre dela, não tem nada a ver com essa história, não é? Mas que essa adolescente seja muito amparada, muito amada e que tenha aí a oportunidade de um futuro de paz, não é? De sossego. A gente segue acompanhando, claro, não só esta história como outras, trazendo para vocês aqui os desdobramentos. E não fica por aí não, tá? Em Ibirité, também na região metropolitana, um padrasto foi preso depois de estuprar 2 enteadas. Segundo a Polícia Militar, Regiane Ferreira de Sá, a mãe das vítimas, aproveitou que o companheiro estava dormindo e pegou ali o celular dele, né? Começou a mexer no telefone, gente. A mãe encontrou imagens da filha de 6 anos, nua, sendo abusada sexualmente pelo padrasto, Arthur Richard Moraes da Silva, de 29 anos. Regiane entrou em contato com a Polícia Militar, que, claro, foi lá e prendeu o homem em flagrante. Arthur assumiu ter tocado a menina. Além da criança de 6 anos, exames médicos também apontaram indícios de abusos na irmãzinha dela, que tem apenas 4 anos de idade. São casos chocantes que realmente nos entristecem, nos revoltam. São adultos, são pessoas, são seres humanos, não é, que raciocinam? Então eles têm consciência de que aquilo é um crime. Ah, foi por impulso. Não, você não é um animal, você consegue raciocinar e dominar, não, as suas ações. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado e sabe agora que terá que pagar por isso. Claro, não volta, não é aquela infância das 2 crianças que terão agora, claro, que crescer ali em meio a essa história, né, tendo acompanhamento psicológico. Pode ser que elas cresçam numa boa, superando aí esse trauma, esse susto, mas pode ser que não. Então, que ele pague por isso. E atenção, você, mamãe, você próprio papai, não é? Você responsável, tio, tia, avô, tem uma criança. Gente, fiquem atentos, tá? Porque vocês estão vendo aí, ó, dentro da própria casa, um padrasto, né, que violentou as 2 crianças, assumiu isso, tá? Ele chegou a dizer que foi por impulso, mas tem consciência do que fez e terá que pagar por isso. Denuncie, você que percebeu ali a sua criança, não é? Se comportando de uma forma que não é ali normal, tá meio tímida, meio arisca, não quer saber de ir para a escola ou não quer saber de ir na casa de um parente. Converse, dialogue, fique de olho. Pode ser que essa criança esteja sofrendo, sendo ameaçada, não é? E não tem para onde correr, com quem contar. Então é preciso realmente que adultos de bem estejam atentos a essa situação. E a gente lembra que Minas Gerais é o 2º estado com maior número de registros de abusos sexuais a crianças e adolescentes. A prevenção e o atendimento após a violência são preocupações, não é, importantes. A gente confere agora numa reportagem. Esta adolescente de 12 anos foi abandonada pelos pais ainda na infância. Passou por alguns abrigos, mas fugiu e foi para as ruas, onde foi abusada e explorada sexualmente. Eu falo para essas adolescentes que quer viver a vida, quer seguir o baile, igual elas falam, que sai dessa vida, porque essa vida não é boa. Eu já passei por tudo, já vivi na rua. Porque se vocês querem na rua, vai ser estupro, cadeia. Esta outra adolescente de 15 anos cresceu com a família, mas não tinha uma convivência harmoniosa e também acabou indo para as ruas, onde passou fome, sentiu medo e também acabou sendo explorada sexualmente. Hoje, em uma casa de acolhimento, elas voltaram a ter sonhos. Minha mãe mesmo me abandonou com 1 mês de idade e me jogou na caixão de lixo. O desafio, segundo a coordenadora da Casa de Acolhimento, é dar esperança e oportunidade de presente e futuro melhores para estas adolescentes. O principal desejo, acho que de todo mundo aqui, é de vê-las saindo daqui autônomas,
né? Insegurança, principalmente insegurança, né? E felizes. 2 casos tiveram repercussão. Um homem foi preso em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estuprar 4 sobrinhas e ainda 2 amigas delas. O homem praticava os abusos enquanto as vítimas estavam sozinhas em um imóvel da família. E um outro homem de 26 anos foi preso preventivamente, acusado de engravidar a própria enteada de 11 anos. Os abusos aconteciam desde que a menina tinha 9 anos. A mãe da jovem também pode responder pelo crime porque há indícios de que ela sabia dos abusos. O caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Minas Gerais é o 2º estado com maior número de denúncias em relação a esse tipo de ocorrência, ficando atrás de São Paulo. No Brasil, a violência sexual é a 4ª violação mais frequente contra crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. Nesta instituição de educação e desenvolvimento e apoio ao menor, o foco é a prevenção. Levar informação, né, e criar ambientes onde as crianças possam ser tratadas, cuidadas com amor, com carinho, com proteção e segurança. Que elas cresçam e tenham o seu desenvolvimento saudável, protegidas de qualquer tipo de violência, principalmente a violência sexual. Este psiquiatra alerta sobre sinais que possam ser dados em relação ao crime. Uma criança que tem o sono alterado, uma criança que passa a não se alimentar muito bem, uma criança temerosa, as notas começam a baixar. Então, tanto a escola quanto a família podem observar, então procurar um especialista. Abuso e exploração de crianças e adolescentes é crime e deve ser denunciado pelo Disque 100. Você viu aí, né, o psiquiatra José Lippe dando aquelas dicas, aquelas orientações, né, de alguma alteração do comportamento da criança ou do adolescente. É realmente preciso ficar atento a essa questão, tá? Agora, a gente viu aí 2 exemplos, né, 2 adolescentes que estão tendo a oportunidade de sonhar novamente, não é? Com um futuro ali, enfim, com menos dores, com menos tristezas, né, menos rancores. As 2 crianças cresceram ali num lar, né, desestruturado, uma família desestruturada, infelizmente, porque onde há amor e respeito, não é? Ali também as pessoas seguem juntas, né? A família segue junta ali. Não estou falando de ser rico ou pobre, não. Estou falando de amor e respeito, tá? Porque para você criar uma família, né, viver ali num lar com dignidade, não precisa ser rico e nem pobre. Basta respeito, amor e muita fé, não é? Então, essas 2 adolescentes que a gente acompanhou aí na reportagem, elas não tiveram, não é, essa oportunidade de crescerem numa família com amor e respeito e acabaram indo para as ruas. E nas ruas encontraram pessoas, não é, mas pessoas que exploraram delas sexualmente, pessoas que poderiam ter estendido a mão ali, olha, para ajudá-las, não é? Para levá-las a um abrigo, não é? E darem a elas uma oportunidade diferente, uma oportunidade de se reerguerem, né? De mostrar para elas que aquilo ali não é vida, não é? Questão de dignidade, uma criança, um adolescente. A gente não pode, não é, roubar esse espaço de tempo da criança e do adolescente. São as fases pelas quais passamos todos nós. Então, quando a gente vê esses casos de que essas adolescentes tiveram aquela parte da infância roubada, né? Elas não viveram toda aquela magia, aquele encantamento, mas estão tendo agora a oportunidade de fazerem aí um futuro diferente. Por isso, mais uma vez, você, cidadão de bem, tem que denunciar. Denuncie. Pode ser que uma criança, uma adolescente na rua, né, independentemente de menino ou menina, enfim, aquele ser humano ali está precisando de ajuda. Então, você, cidadão de bem, dê o grito, denuncie. Disque 100, vá a uma delegacia mais próxima, ligue para o 190, disque para o próprio Disque 100, como eu disse aqui, que é um canal aí específico, né, para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos juntos, não é? Vamos nos unir para tentar aí impedir que crianças e adolescentes tenham futuros obscuros, não é? Que possam realmente ter uma segunda chance aí de uma vida com amor, com dignidade e muito respeito. Ô, gente, falando agora em relação a casos contra a dignidade sexual, não é? E tem acontecido muito, tá? Não só na vida real, não.
mas na vida virtual também, na internet. Segundo a Polícia Civil, o crescimento foi de 122% de janeiro a março em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 111 denúncias. Saibam, tá? Para você que ainda não sabe ou sabe, para você aí, ratificar essa informação. Publicar fotos ou vídeos com cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da outra pessoa é crime. Está previsto no Código Penal, tá? Internet sem lei não é bem assim não, tá, gente? A infração pode ter pena de até 5 anos. O recente escândalo envolvendo o jogador Neymar, da seleção brasileira e do time francês Paris Saint-Germain, o PSG, ganhou grande repercussão, vem ganhando ainda nas redes sociais, Parece um capítulo a cada dia. Isso levantou muitas discussões sobre o tema. E para denunciar um crime desse tipo, você deve ligar nos telefones 190 ou 181. 190 ou 181, ou pode procurar qualquer unidade da PM ou da Polícia Civil, como eu disse aqui agora há pouco, tá? Então, nada de ficar lá compartilhando aquelas cenas pornográficas, com criança e adolescente, então nem se fala, tá? Crime, tá bom? E olha, questão de respeito, não é? Eu sei que muitos casais aí, às vezes, terminam com aquela rusga, um com raiva do outro, não administram bem aquele término de namoro, e para vingar fazem o quê? Acabam postando, expondo o ex-companheiro ou a ex-companheira nas redes sociais, não é? Isso, não é nada legal não, tá? É muito feio, é questão de educação, de respeito ao próximo, tá bom? Pense bem nisso. E um homem foi preso por porte ilegal de arma, Isso após ameaçar a ex-companheira na noite de ontem, no bairro Niterói, em Betim, aqui na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar, a mulher acionou a viatura e contou que havia sido ameaçada pelo ex-companheiro, que estava armado. A vítima indicou o endereço da residência do suspeito. E no local, os militares encontraram Vinícius Santos Cruz, de 21 anos. Ele negou que teria ameaçado a ex e deixou a polícia realizar ali as buscas pela casa, não é? A gente tem aí algumas imagens, André, para a gente mostrar. Pois é, na casa dele, o material que foi apreendido. A polícia apreendeu 7 barras de maconha, a gente está acompanhando aí, 8 porções de crack, 3 porções de cocaína, munição e uma arma de fogo. Quer dizer, com a arma de fogo ele é corajoso, não é? Foi lá ameaçar a ex, não aceita o término de um relacionamento. Gente, precisamos evoluir. Ninguém é propriedade de ninguém. O mundo é muito grande, não é? Não existe só aquela pessoa na sua vida. Trabalhe dentro de você esse orgulho besta que pode te levar para trás das grades, não é? Que pode te levar a tirar a vida de uma pessoa. Que direito você tem, que justificativa você tem para tirar a vida de uma pessoa, não é? De um ex-companheiro ou uma ex-companheira. Essa pessoa não pertence a você, pertenceu durante um tempo. Foi ótimo tudo que viveram, as experiências pelas quais passaram, não é? Mas se aquele ciclo chegou ao fim, não é? Aquele ciclo foi fechado, bola para frente, não é? Há muitas pessoas no mundo. Você sempre terá, claro, uma oportunidade, né, de ser feliz, de fazer o outro feliz. Então, trabalhe dentro de você esse orgulho besta, tá? Terminou o namoro? Claro, ninguém quer terminar um namoro, um relacionamento, um casamento de anos. Não é isso? A gente sempre sonha, né? Aquele sonho mesmo de príncipe, princesa, reis e rainhas, né? Final feliz. Mas a vida não é bem assim. Não é? A gente também amadurece, cresce, aprende com a tristeza, com a desilusão, não é? Com o P.O. sim, no bumbum, não é? Então trabalhe dentro de você, tá? O problema não está na companheira ou no companheiro que te deixou. Está com você. Pare, pense, respire, converse com você mesmo, com você mesma, tá bom? Dê uma chance para você. Não vá parar atrás das grades, não vá tirar a vida de uma pessoa. Você não tem esse direito, tá bom? E um hospital de Uberaba, no Triângulo Mineiro, admitiu ter trocado 2 recém-nascidos que haviam morrido na maternidade. Eles entregaram os corpos às 2 famílias, né? Mas entregaram os corpos ali às famílias erradas. Um dos bebês já foi enterrado
mas a família se despediu de uma outra criança. A Marília Maier conta pra gente essa história. Os familiares acionaram a polícia. Não se conformam como um recém-nascido foi extraviado. A avó tenta conter as emoções com a lembrança do acontecido. Ela desconfiou que tinha algo errado quando já estava no cemitério. A gente estava vindo para cá para ver o que tinha acontecido por não ter liberado o corpo. Aí a gente ficou sabendo que tinham sido troca de bebês aqui no hospital. Então uma família enterrou o nosso bebê, era mais ou menos 2 horas da tarde, e que o que estava aqui para a gente pegar não era o nosso. O caso da troca dos corpos foi registrado na maternidade do Mário Palmério Hospital Universitário. Acontece que 2 bebês nasceram e morreram no mesmo dia. Uma das famílias recebeu o cadáver errado e enterrou logo depois. A diretoria do hospital admite o erro. A suspeita é de que o reconhecimento não tenha sido feito por quem recebeu o corpo e pela funerária que sepultou. O diretor técnico afirmou que uma investigação será aberta para apurar o ocorrido. O primeiro foi um óbito fetal. O segundo, na verdade, foi um parto de gêmeos, de gemelares. Os 2 bebês foram encaminhados para a UTI e um desses bebês veio a falecer. A funerária chegou e, por uma falha, não foi feita a conferência adequada aí, de ambas as partes, acabou que esse bebê gemelar foi levado como se fosse o óbito fetal. As 2 famílias foram informadas do ocorrido. O bebê enterrado por engano será exumado e sepultado novamente. Segurar as emoções, porque é muito difícil uma hora dessa a gente passar por uma situação dessa. O mínimo que o hospital deveria fazer, não é? Chamar as 2 famílias, comunicar e assumir o erro. O hospital assumiu o erro, mas diante desse erro, tem que verificar o que aconteceu. Isso não pode acontecer, gente. Esse é o tipo de erro que não pode acontecer. Você está lidando ali com 2 famílias, com a dor da perda. Já pensou a mãe ali, 9 meses esperando por um filho? Esse filho acaba morrendo logo que nasce e ainda tem mais esse desgaste emocional de ter ali os corpinhos trocados. Então, que o hospital realmente verifique o que aconteceu para que isso nunca mais aconteça. Não é? Isso é questão de respeito, não é? E em qualquer país do mundo, isso não sairia barato não, tá? Um processo, claro, as famílias têm esse direito de processar o hospital, não é? Por esse dano, esse desgaste emocional. A gente também segue acompanhando esse caso, tá? E a gente sabe também que, infelizmente, esse não é um caso isolado. Isso acontece e muito por esse Brasil afora. E foi condenado a 15 anos de prisão o homem que matou Daniel Cristiano dos Reis de Jesus em uma padaria no bairro Rio Branco, região norte da capital. Isso foi em outubro de 2016. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu retornou à padaria 50 minutos depois de ter discutido com a vítima. O homem era caixa do estabelecimento e pediu ao cliente para vestir uma camisa, antes de entrar ali na padaria, o que teria então motivado o crime. A gente está acompanhando aí as imagens do homem condenado a 15 anos de prisão por tirar a vida de um trabalhador, um atendente, sem motivo algum. Simplesmente ele pediu para vestir a camisa. É uma regra do estabelecimento, não é? Então esse cidadão que está aparecendo aí na sua tela, que foi condenado a 15 anos de prisão, deveria o quê? Com humildade, claro, acatar ali ao pedido daquele atendente. Ele estava adentrando ali um estabelecimento que não é dele, não é a casa dele, não é a praça pública, é uma padaria, não é? E ele pediu simplesmente que o homem vestisse a camisa em respeito ali às pessoas. A gente aqui não está criticando as regras. Cada estabelecimento faz as suas regras, não é? Então, gente, por causa de um pedido para que o homem vestisse uma camisa, ele covardemente tirou a vida de um trabalhador, de uma pessoa que poderia ter aí um futuro e tanto pela frente. Então é lamentável, é muito triste, mas a gente traz aqui para você a justiça sendo feita. Este homem condenado, portanto, a 15 anos de prisão. A gente sabe, no Brasil, ninguém fica preso por mais de 30 anos. Ele condenado a 15,
Daqui a pouco, dentro de 4 ou 5 anos, já estará nas ruas. Mas a gente espera que ele volte para as ruas, é o que a gente espera, né? Porque lá dentro da cadeia a gente sabe que ele pode se tornar um doutor no crime. Mas a gente espera, a gente não pode perder a esperança e cobrar das autoridades nessa questão da socialização dos presos. A gente espera que ele volte para as ruas e não cometa mais crime nenhum. Ele vai ter um tempo lá dentro da cadeia para pensar no que fez, não é? Por impulso, será tirar a vida assim de uma pessoa? Quem é ele? Que direito ele acha que tem de tirar a vida de uma pessoa sem motivo algum? Mesmo que houvesse, ele não pode fazer justiça com as próprias mãos. Para isso, temos aí a polícia, temos o nosso poder judiciário, não é? Então, cada um fazendo a sua parte. Ô, gente, claro, o programa está meio pesado, mas a gente tem que trazer essas informações, essas notícias, para te deixar informado, né? Antenado de tudo o que acontece, para você também refletir sobre como anda aí a nossa vida, o nosso país, né? As pessoas ao nosso redor. Pois é. E 2 homens foram presos por suspeitas de tráfico de drogas. Isso foi em Joatuba, na região central de Minas. A Polícia Militar recebeu denúncias que indicavam que indivíduos estariam transportando drogas na BR-262 em um carro preto. Os militares montaram um cerco e deram ordem de parada para o veículo. Os suspeitos não respeitaram, claro, né? Fugiram, mas os 2 autores foram alcançados e a polícia apreendeu com eles 5 barras de maconha, além de 4 balanças de precisão. O material, né, para dolagem de drogas também foi apreendido, um liquidificador, R$200 em espécie. A gente falando de novo do quê? Da denúncia. Uma denúncia anônima levou a polícia a apreender aí esses suspeitos. Olha a importância, mais uma vez, da denúncia. Você, cidadão de bem, pode sim contribuir para um mundo melhor, tá bom? Não, nada de preguiça, tá? Não está perto de mim, não quero saber. Não, você pode fazer a diferença. Contribua para um mundo melhor. E em Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, uma quadrilha especializada em roubo a bicicletas foi desarticulada. As vítimas, motocicletas, né, André? Pois é, as vítimas preferidas do bando, mulheres. Quem conta pra gente essa história é o Juliano Carlos. As imagens de câmeras de segurança flagraram os 2 bandidos na motocicleta, rendendo a vítima nessa outra moto no Jardim Maracanã. Em seguida, roubam a motocicleta e fogem em direções diferentes. Já nessa outra imagem, os bandidos renderam essa mulher que seguia na moto, a obrigaram a parar e também levaram o veículo da vítima. Após levantamentos, os policiais militares do Tático Móvel foram até uma casa no bairro Jardim Copacabana e abordaram Matheus Guilherme Silva, de 26 anos, Felipe Silva Maciel, de 19 anos, Igor Henrique de Oliveira Chagas, de 20 anos e Luiz Felipe da Silva, de 20 anos. No imóvel foram encontradas as 2 motocicletas roubadas na cidade, além de outras 2 motos produtos de crime, várias peças de motocicletas, aparelhos celulares, drogas e dinheiro. Os veículos recuperados e apreendidos foram removidos ao pátio credenciado do Detran. Para esses 4 aí, roubar é mais fácil, não é, do que trabalhar, mas estão aí presos, não é? Imaginem só, você trabalha, não é? Sacrifica ali literalmente no dia a dia, não só para levar ali o leitinho das crianças para casa, mas também para adquirir, né, aquele bem que você quer, não é? Uma moto, um carro, a sua casa própria, um smartphone, não é? Um som diferente, enfim, seja o objeto que for, você trabalha e adquire aquilo ali com honestidade. Aí vem o quê? Um vagabundo e te rouba, toca o terror, te ameaça, aponta revólver para sua cabeça. Não pode, gente. Esse não é um mundo que todos nós desejamos, não é? Então, que eles paguem por isso e parabéns aí à polícia que desarticulou essa quadrilha, né? Esses 4 aí, todos eles mal intencionados, né? Isso lá no Triângulo Mineiro. Agora, prestem atenção nessa história. Gente, imaginem só que susto, que sufoco de quem estava vendo a cena. Um cachorro, sim, um au-au, um cãozinho, ficou preso a um parapente na Serra de Santa Helena, em 7 Lagoas, na região central de Minas Gerais. Olha o latidão dele aí, ó.
Depois do susto, ele tá aí, firme e forte, latindo. Mas eu vou te contar essa história. Ele caiu de uma altura, gente, de mais de 10 metros. O vídeo, vamos acompanhar o vídeo? O vídeo mostra quando o cachorro conhecido como Luke, agora, né, ele corre atrás ali de um homem que estava prestes a saltar de parapente. O animal morde a mochila do rapaz, fica preso e depois do paraglider ali levantar voo, o animal que estava pendurado acaba caindo. O cão sobreviveu à queda, felizmente, né? Que susto! E por isso foi apelidado de Luke. Por que Luke? Luke, em inglês, significa sorte, não é? Ele foi resgatado, recebeu atendimento por ter quebrado ali uma das patas. O Luke deve passar ainda por uma cirurgia. E a história desse Luke é a seguinte, gente, o Luke, ele mora na rua, tá? Fica sempre ali, não é, brincando com as pessoas que vão ali, enfim, olha lá, ó, a gente está acompanhando, saltar ali. Então o Luke já é conhecido das pessoas que frequentam ali aquele lugar. Mora ali, o Luke não tem casa, mas eu tenho certeza que depois desse susto aí, Luke, eu sei, Luke, que você adora brincar, né, seu sapequinha? Olha ele aí, felizmente já resgatado, né, recebendo ali os cuidados, mas a gente espera que o Luke seja adotado, não é? E que ele possa brincar em outro lugar para não colocar mais a vida dele em risco e da pessoa também que saltou. Imagine só o susto, a pessoa ali saltando, né, aquela altura toda e o cãozinho lá pendurado na mochila. Tão complicada essa situação, um final feliz, né, susto. Um caso aí inusitado, mas que serve de alerta e de pedido também de quê? De socorro, não é? Vamos torcer para que o Luke, assim que receber alta, não é, que ele possa ser adotado, ganhe um novo lar e vá brincar de outras coisas, tá? Outras brincadeiras, né, André? Pois é. Agora um homem, gente, ficou gravemente ferido após cair de uma altura de 50 metros. Isso foi no Parque das Mangabeiras, tá? Na tarde de hoje, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Essa informação acaba de chegar à nossa redação, que apurou os fatos e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima praticava slackline, tá? O slackline é aquele esporte em que o praticante deve ficar ali equilibrado em uma fita elástica, ela amarrada em 2 pontos extremos. Ele teve fratura na perna esquerda, o local onde a vítima praticava o esporte era de acesso proibido e havia sinalização, tá? Uma sinalização ali alertando sobre a proibição. Os bombeiros seguem atendendo o homem no local do acidente. Eu sei que é aventura, não é? É adrenalina, mas tem que respeitar as regras, né? Tem que ter os equipamentos próprios, verificar o local, se aquele local realmente é seguro ou não para praticar o slackline, não é? Você conseguiria se equilibrar ali em uma fita esticada, amarrada de um ponto a outro? Tem gente que faz isso até em prédios assim enormes, né? Arranha-céus. Tem até filme, documentário com essa história. André? O André, sim, o André falou que encararia, sim, tentar se equilibrar ali na fita. Mas, em local seguro, viu, André? André Salles, nosso diretor, nada de se aventurar, não. Como este rapaz aí no Parque das Mangabeiras agora à tarde, não é? Que esse susto aí, sirva de lição, tá? Nada disso. Vamos respeitar ali as regras do local, já que havia sinalização. Se não houvesse a sinalização, aí seria outro problema, não é? O parque teria que se explicar. Mas havia ali, segundo os bombeiros, a sinalização, o alerta de que aquele local era proibido. E, enfim, ainda mais, né, gente? Amarrar uma corda de um ponto a outro e tentar se equilibrar ali. Vamos torcer para que ele se recupere logo. E a noite de ontem em BH foi de ventos fortes. Você pegou aquela chuva. Gente, o que foi aquilo ontem no fim de tarde e início de noite? Onde você estava? No trânsito? Já estava em casa? Estava fazendo aquela caminhada no fim de tarde? Pois é, gente, os ventos chegaram a 95 km por hora. 95 km por hora e, claro, isso assustou muita gente, né? As rajadas de vento tiveram duração de 1 hora e chegaram a derrubar árvores e destelhar uma casa.
a estação do metrô São Gabriel sofreu um apagão. E não foi só lá não, tá? Vários bairros também faltou energia. A chuva que veio em seguida acumulou 12,4 milímetros e já era esperada pelos meteorologistas. Gente, imaginem só 100 bairros, tá? Sem energia elétrica. Pelo menos 100 bairros foram afetados pela falta de energia. Estas imagens aí são da estação São Gabriel, não é, André? A gente mostrando ali, ó, o apagão, né? Um breu danado ali, ó. Pois é, em decorrência daquele forte vento, daquele temporal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as fortes rajadas que alcançaram os 95 quilômetros por hora. Gente, 95 quilômetros por hora. Imagine só você dentro de um carro a 95 quilômetros por hora. Foi essa velocidade, tá? Que o vento atingiu ontem à tarde. A chegada de uma frente fria que provocou aí essa diferença de pressão entre massas de ar foi a responsável por essa ventania toda. Para os próximos dias, é esperada uma queda na temperatura com o estabelecimento ali dessa frente fria, tá bom? Até o próximo sábado, pelo menos, teremos aí temperaturas mais amenas. É um friozinho, né? Outono. Gente, que outono atípico esse, sem chuva, fortes ventos, não é? Mas você vai poder tirar do armário aquele casaco mais pesado, tá bom? É poder dormir de conchinha mais gostoso à noite com seu cobertor aí, com seu cobertor de orelha, não é, André? Os meninos lá em cima estão dizendo, é muito bom, não é? Inverno é bom para muita coisa. E ó, pois é, os paletós, não é? As botas, vamos curtir aí a estação e tudo que ela nos oferece. Só voltando a falar desse susto de ontem, no fim de tarde, início de noite. Ô, gente, felizmente, né? Felizmente, ninguém ferido, apesar daquilo tudo, não é? Isso a gente tem que enfatizar aqui. Ô, André, agora a gente vai para um break? Mas é rápido, você não saia daí, tá bom? Porque na sequência tem prestação de serviço. Você faz parte daquele grupo prioritário que tem que tomar a vacina contra a gripe? Não faz não? Tá sabendo que você pode se vacinar? Pois é, eu te conto já os detalhes depois do comercial. Não saia daí, a gente volta já. De volta, Brasil Urgente Minas, nesta tarde de terça-feira. Tá chegando agora? Bem-vindo, bem-vinda. Everton Guimarães tá meio rouco, de repouso, cuidando da saúde, repouso absoluto, tá? Assim que ele melhorar, tiver ali 100%, estará de volta. E por falar em saúde, a vacina contra a gripe já está disponível, tá? Para toda a população nos postos. Depois de atingir 80% do público-alvo, a vacinação foi ampliada até o fim dos estoques. A Wanda Sampaio traz a informação para a gente. Roberto tem 57 anos e não faz parte do grupo prioritário, mas pôde tomar a vacina contra a gripe. Enquanto houver doses, qualquer pessoa pode procurar os postos de saúde para se imunizar contra o vírus. Quero aproveitar que abriu para todo mundo e quero tomar, ficar imune. Rodrigo trouxe a filha de 11 anos para ser vacinada. As vacinas geralmente são caras, então a gente fica tranquilo pela proteção e pela economia que se faz, né? Entre os dias 10 de abril e 31 de maio, a imunização foi exclusiva para alguns grupos, como idosos acima de 60 anos, crianças até 6 anos, gestantes, professores e trabalhadores da área da saúde. A meta no país é alcançar 90% de cobertura vacinal entre o grupo prioritário. Depois de mais de 50 dias de campanha, esse percentual atingiu uma média de 80% do público-alvo. A vacina é a melhor forma de prevenção contra o vírus da gripe e suas complicações, que mataram 144 pessoas nos 5 primeiros meses deste ano. Essa especialista em epidemiologia explica que a vacina de 2019 teve alterações em relação à do ano passado e que protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano. Muitas crianças, às vezes os pais, não, meu filho tomou a vacina no ano passado, essa vacina é diferente das outras vacinas que ele toma, 2 ou 3 doses, é uma dose anual. A queda da cobertura vacinal de crianças preocupa o Ministério da Saúde. Das 8 principais vacinas indicadas para os bebês, apenas a BCG, que protege contra a tuberculose e é aplicada na maternidade, atingiu a meta de 90%, segundo o Programa Nacional de Imunizações.
Entre os motivos estão a falsa sensação de segurança da população em relação a algumas doenças e a divulgação de informações falsas sobre os efeitos colaterais das vacinas. Eric preferiu ser prudente e aproveitou a folga no trabalho para atualizar o calendário de vacinação do filho de 7 meses. Porque eu quero proteger o meu filho, né? Eu sei que o futuro só vai ser melhor para ele se ele estiver protegido de todas as doenças. Pois é, o Pisquila, nosso cinegrafista, ele se vacinou lá no início da campanha, né? Mais de 60 anos, não é isso, Pisquila? Não, tô brincando, mas ele se vacinou, tá, gente? O Nicolas está querendo se vacinar também, mas ele não estava, né, ali naqueles grupos prioritários, mas agora vai poder se vacinar contra a gripe, tá, Nicolas? Não agora porque os postos fecham às 5, mas amanhã você pode se programar. Hoje, indo para casa almoçar, eu dei uma passadinha em um posto perto de casa e me vacinei, viu, gente, contra a gripe. Vacine-se, porque a vacina é a única prevenção, não é? Gripe e as complicações que ela traz para a gente. Então, vamos nos cuidar, tá? Vamos adotar aí essa conduta de prevenção. Muita vitamina C também, tá? E nesta época do ano é comum um aumento no número de casos de conjuntivite. A doença pode ser contraída tanto por vírus quanto por bactérias. A inflamação nos olhos causa coceira e a secreção, né, que pode transmitir a doença. Por isso, manter as mãos sempre limpas é fundamental para evitar o contágio. O Marcelo Silveira conta pra gente. Seu Olivério está com os olhos vermelhos, lacrimejando e ardendo muito. Sintomas de conjuntivite, que ele acredita ter contraído há 3 dias enquanto andava num ônibus lotado. É horroroso, entendeu? Você não consegue dormir, entendeu? E fica ardendo, areia e pingando água. Entendeu? Esta época do ano, com clima mais frio e seco, o ambiente fica mais propício à propagação da conjuntivite. O pronto atendimento da Santa Casa de Belo Horizonte contabiliza nesta época cerca de 80 casos por dia. A doença é considerada benigna e o tratamento leva alguns dias. Existem várias formas de colírio, desde o uso de antibióticos, das formas indicadas, o uso de corticoide e de colírios que levam ao conforto da superfície ocular. A conjuntivite pode ser causada por um vírus ou por uma bactéria. Estas duas formas são contagiosas e podem ser contraídas por meio do contato com a pessoa infectada. Mas a irritação também pode ser alérgica e causada, por exemplo, pelo contato com a poluição ou com o cloro da piscina. Nas fotos, Gabriela aparece com o olho esquerdo inchado dos dias que esteve com conjuntivite. Agora, depois do tratamento, ela conta os transtornos que a irritação trouxe durante os 4 dias que precisou ficar afastada do trabalho. Tinha acabado de começar no emprego novo e acabei pegando 4 dias de atestado logo de cara, assim. Mas foi tudo bem, eles foram muito compreensíveis, viram que meu olho estava inchado, estava vermelho e deu tudo certo. Criar uma cultura de prevenção pode evitar o contágio desta e de outras doenças. O médico explica que mudar hábitos pode ser determinante para isso. A melhor prevenção de doença infecciosa é lavar sempre as mãos, independente do ambiente que você se encontre. Principalmente nos ambientes onde há uma grande aglomerações de pessoas, isso predispõe a doenças infecciosas, no caso específico das conjuntivites. E uma vez você está convivendo com uma pessoa portadora de conjuntivite, quer que todos o instrumental, materiais e produtos de uso pessoais sejam separados dos portadores das pessoas sãs, quer dizer, as pessoas que não apresentam conjuntivite. Pois é, viram aí, não é? Uma atitude básica, uma conduta básica que você pode adotar a partir de agora. Se ainda não adotou, gente, lavar as mãos. Chegou em casa, lave as mãos, não é? Vai ao banheiro, lave as mãos antes e depois. Eu sei que tem muita gente que só lava depois, tem gente que nem lava, né? Mas olha, mude esse hábito, né? Antes e depois de ir ao banheiro, né? Chegou em casa do trabalho, lave as mãos também. Então é um hábito simples, não custa nada. Lave as mãos, tá? Eu sei que muita gente carrega também aquele gel antisséptico. Pois é, sabe aquele gelzinho antisséptico? É bom você ali, né, colocar na bolsa, quando possível já coloque ali, enfim, para você se proteger. Às vezes a gente coça um olho, que não é o ideal, né, tocar assim o rosto, enfim, com as mãos sujas, jamais. Então, tenha sempre ali um gel, se você puder, se não tiver, só criar o hábito de lavar as mãos, tá? A gente não está falando aqui de toque, a gente não está falando aqui de loucura, não, você ficar, não é, louco, enfim, não é,
enfim, com essa... Não é, Pesquila? Pesquila lava a mão a cada 2 minutos. Não, tô brincando. Mas é você realmente só mudar a sua postura, tá? Procurar lavar mais as mãos. Se você não lava, já estará, ó, se precavendo aí de muitos problemas, entre eles a conjuntivite, tá bom? Bom, as buscas. André, a gente fala agora das buscas. Tá, gente. A gente vai para um break, então comercial. Rapidinho, você não sai daí, porque na sequência vamos trazer informações direto de Brumadinho. Gente, um corpo foi encontrado hoje. A gente traz detalhes para você já já. Não saia daí. Voltamos para a reta final do Brasil Urgente Minas, da tarde desta terça-feira, hoje 4 de junho de 2019. Uhul! Outono, não é? Hoje não tem previsão, tá? De chuva, aquela forte chuva de ontem à tarde e início de noite aqui em BH e região metropolitana, não, tá bom? Mas temperaturas mais amenas para você, pelo menos até o próximo sábado. Everton Guimarães, já te disse? Não? Pois é, tá repousando, tá meio rouco, mas assim que ele melhorar, estará de volta. Eu, Luciana Viana, sigo te fazendo companhia aqui nesses minutos finais e contando também, já agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Bom, agora a gente fala do vereador Cláudio Duarte, do PSL, que voltou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte após 2 meses afastado pela suspeita de praticar esquema de rachadinha no próprio gabinete. O afastamento terminou durante o fim de semana e o vereador voltou a exercer a função ontem, participando inclusive, gente, do plenário. Duarte, que nega as acusações, foi indiciado junto com mais 7 assessores por peculato, obstrução de justiça e organização criminosa. Ele chegou a ficar preso por 10 dias em abril, suspeito de comandar um esquema no qual ele obrigava funcionários do próprio gabinete a devolverem parte do próprio salário. A CPI, que investiga o caso na Câmara de BH, está ouvindo testemunhas para decidir pela cassação ou não do mandato do vereador. E claro, a gente acompanha essa história de perto, traz os desdobramentos para você, porque afinal de contas, ele foi eleito por você, não é, cidadão? Sim, foi eleito por você e deve satisfação a todos nós. Mais de 226 mil mineiros tiveram o título de eleitor cancelado, isso por não terem votado ou justificado a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais. Quem está nesta situação precisa se regularizar, claro, e a quitação eleitoral ela é necessária, por exemplo, para serviços como matrícula em instituições de ensino, emissão de passaporte e nomeação em concurso público. A gente confere aí os detalhes na reportagem. Teve o título de eleitor cancelado quem é obrigado a votar e não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos das eleições referentes a 2018 e 2016. Em Minas Gerais, 226.761 pessoas tiveram o título cancelado pela Justiça Eleitoral. Em todo o país, foram quase 2,5 milhões de eleitores que não cumpriram com as obrigações eleitorais e não regularizaram a situação dentro do prazo. Este chefe de zona eleitoral alerta que quem teve o título cancelado deverá pagar uma multa e, em seguida, poderá fazer a regularização da situação no cartório eleitoral, levando o documento de identificação oficial original com foto, comprovante de residência e o título, se ainda o possuir. O valor da multa pode até parecer pouco para algumas pessoas, mas as consequências não são nada agradáveis. O valor da multa, regra geral, gira em torno do valor de R$ 3,50 por cada turno que a pessoa não votou. E quando a pessoa não está quite com a Justiça Eleitoral, devendo apenas um turno, ela poderá ser privada de vários direitos tais como tirar passaporte, se inscrever nas universidades. E para facilitar a vida dos eleitores, aquela guia para pagamento da multa eleitoral agora pode ser emitida pela internet. Basta acessar o site do TSE, clicar na aba Eleitor e, em seguida, seguir os próximos passos. Então, só apresentar o comprovante de pagamento ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Dica é aproveitar a pouca movimentação nos cartórios para regularizar a situação. Essas pessoas que estão com o título cancelado necessariamente deverão fazer uma nova biometria,
uma vez que estão com títulos cancelados. E a gente aproveita o momento também para aquelas que não estão canceladas para virem e fazer o cadastramento biométrico, devendo trazer a identidade e um comprovante de residência. Para saber se o seu título foi cancelado, basta consultar a situação no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Na área Serviços ao Eleitor, Situação Eleitoral, consulta por nome ou título. Este especialista chama a atenção para a importância do voto. Se escolhermos bem, temos um Estado mais bem sucedido. Se escolhermos mal, pagamos por isso durante um tempo que muitas vezes não ficam só em 4 anos, porque depois que o indivíduo chega no poder, ele ganha mais poder e ganha mais possibilidade de ganhar votos e assim se perenizar no poder, às vezes não praticando aquilo que ele prometeu durante a campanha eleitoral. Agora, para você que não sabe, o advogado Arthur Guerra, ele também contou para a nossa equipe que quem, enfim, está ali devendo para a Justiça Eleitoral, não está regularizada aí com a situação, não pode também receber a Mega Sena, tá? Caso você aposte e ganhe, você não pode pegar o prêmio não, enquanto não se regularizar, tá bom? Simbora, porque agora eu tenho uma pergunta para você. Quanto vale a sua tranquilidade? Quanto vale a segurança da sua família? Quando o inesperado acontecer, esteja preparado, cuide de quem você ama e preocupe-se apenas em viver o presente com o Bosque da Esperança. Você pode viver seu futuro com tranquilidade. Com planos funerários completos, sua família tem todo o apoio de uma equipe séria e competente que vai oferecer todo o suporte para evitar preocupações. Com Bosque Planos Funerários, você tem tudo isso por menos de R$ 2,10 por dia, R$ 2,10 por dia, com direito ao sepultamento no Bosque da Esperança, conforto e assistência 24 horas para você e toda a sua família. Planos funerários por menos de R$ 2,10 ao dia. Entre em contato e conheça mais cada um dos planos oferecidos. Ligue 3218 3232, 3218 3232 e acesse o site bosqueesperança.com.br. A última notícia chegando por aqui, as buscas pelos corpos dos desaparecidos na tragédia da Vale, a mina da Vale em Brumadinho, continuam. E já estamos a 131 dias do rompimento da barragem. Hoje um corpo inteiro foi encontrado pelos bombeiros. A vítima estava na área do terminal de carga ferroviário 3. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, que vai identificar a vítima, que consta na lista atual de 25 desaparecidos. O número de mortes confirmadas já chega a 245. Brevíssimo intervalo, não saia daí. Na sequência, tem ele, Datena.